Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. Quem achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assentai-vos, em nome de Jesus. Irmãos, nós abrimos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 ou 29, quando João, ele vê Jesus passando junto com os seus discípulos, e ele então olha para os seus discípulos e aponta para Jesus e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, por que João usou a figura do Cordeiro? Por que João usou a figura do Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos amados, a cada manhã e a cada anoitecer, lá no Antigo Testamento, você pode ver isso em Êxodo, capítulo de número 29, a cada manhã e a cada amanhecer, era sacrificado no templo, pelo pecado do povo, um cordeiro. Então, quando o sacerdote ia interceder pelo pecado de alguém, ia oferecer o sacrifício pelo pecado de alguém, quando o sacerdote no Antigo Testamento, ele ia oferecer um sacrifício para o perdão do pecado de alguém, geralmente era o cordeiro que era usado para ser morto naquele sacrifício. Então, a cada manhã, a cada raiar do dia, ou a cada anoitecer, um cordeiro era sacrificado pelo pecado do povo de Israel. Quando nós vemos também lá na experiência do povo egípcio, quando o povo de Israel estava sendo liberto da escravidão do Egito, foi o sangue de um cordeiro que era espargido também na porta da casa, por onde a morte não passaria. Então, aonde estivesse o sinal do sangue de um cordeiro, então naquela casa não morreria nenhum primogênito. Em outras palavras, a praga da morte dos primogênitos não afetaria aquela casa, porque naquela casa habitava alguém de Israel, alguém judeu, alguém do povo de Deus. Então, irmãos, o cordeiro, ele sempre teve um significado diferente para o povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, o cordeiro, ele era sacrificado pelo pecado do povo. Irmãos, e quando nós vemos na palavra, lá em Isaías capítulo 53, Isaías profetizou que o Messias, servo de Deus, seria conduzido à morte como um cordeiro. Isaías 53, versículo 7. Ele seria levado para o matadouro como um cordeiro. Então vocês estão vendo, lá, para se livrar da morte do primogênito, lá no Egito, foi sacrificado um cordeiro. Lá no Antigo Testamento, para o perdão do pecado de alguém, era sacrificado um cordeiro. É por isso, e agora nós vimos aqui em Isaías 53, 7, Isaías também usando a palavra cordeiro. Cordeiro.
Irmãos, então, para cumprir a punição pelo pecado, uma vida tinha que ser sacrificada, e para que a oferta fosse perfeita, Deus escolheu dar a si mesmo em sacrifício. O próprio Jesus Cristo se ofereceu para morrer por nós ali na cruz do Calvário, para que o pecado da humanidade fosse perdoado. Então foi por isso que João, quando viu Jesus passando, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia que aquele era o Filho de Deus que haveria de vir. João sabia que aquele era Jesus, o Filho de Deus, que haveria de morrer por nós lá na cruz do Calvário. Daria a sua própria vida pelo pecado da humanidade. Então ali estava o Cordeiro, que era figurado no Antigo Testamento. Ali estava o verdadeiro Cordeiro, que haveria de fazer o sacrifício de uma vez por todas. Foi por isso que quando ele morreu, a Bíblia diz, que quando ele deu o último suspiro, ali na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Quer dizer, eu já cumpri o que eu tinha que fazer. De agora em diante, não precisa mais matar cordeiro para o perdão do pecado de ninguém. Eu já fiz isso por todo mundo. Eu já fiz isso, já derramei o meu sangue. Agora cordeirinho nenhum precisa ser sacrificado para o perdão do pecado da humanidade. O sacrifício perfeito já foi realizado e está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha que coisa interessante. Jesus morreu para o perdão do pecado da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos amados, olha que bênção maravilhosa. E já que nós estamos falando em perdão de pecados, nós vamos meditar rapidinho com vocês aqui nessa noite. O que o pecado faz às nossas vidas? O que o pecado ocasiona na vida do pecador? Primeiro, separa de Deus. A pessoa que está em pecado, ela está separada de Deus. O pecado gera separação. Separação. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que os nossos pecados, eles fazem uma grande barreira, eles constituem em uma grande muralha entre nós e Deus. O pecado nos separa de Deus. Irmãos, é bíblico. Isaías 59 versículo 2, mas as suas iniquidades separam as suas vidas de Deus, e os seus pecados ocultaram a face de Deus de vocês, de forma tal que Ele não lhes ouve. Então, irmãos, o pecado gera separação. A pessoa que está mergulhada no pecado, ela está separada de Deus. E alguém poderia me perguntar assim: mas pastor Josué, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. O orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, o vício, a bebedeira. Irmãos amados, a jogatina. Tudo isso é pecado, contraria a vontade de Deus. Contraria a vontade de Deus. Irmãos, a prostituição, o homicídio, o adultério é pecado contra Deus. É pecado. Eu estava pregando no programa de rádio, eu acho que foi ontem ou anteontem, não me lembro direito, e eu falei sobre isso aqui. Que hoje, irmãos, tem igrejas que não pregam mais contra o pecado. Você sabia disso?
Tem igrejas hoje que só pregam que Jesus cura, só pregam que Jesus liberta, só pregam que a prosperidade, só prega que aceitando Jesus vai ter fazenda, vai ter gado, vai ter um monte de coisa. Irmãos, hoje muitas igrejas não pregam mais contra o pecado. Por quê? Porque ficam com medo da igreja se esvaziar. Sabia disso? Ficam com medo da igreja se esvaziar. Ficam com medo de pregar contra a prostituição. Ficam com medo de pregar contra o ciúme. Ficam com medo de pregar contra a bebedeira. Ficam com medo de pregar contra o adultério. Ficam com medo de pregar contra a falta de perdão. Ficam com medo de pregar contra um monte de coisa, porque tem medo que a igreja se esvazie. Mas eu disse esses dias atrás aqui na igreja, que eu faço de forma diferente. Sabe por quê? Porque se eu não pregar contra o pecado, eu vou dar contas diante de Deus. Porque eu não estou falando a verdade aqui no púlpito da igreja. Eu não estou falando a verdade. Se eu pregar que Jesus só dá carro novo, se eu pregar só que Jesus cura, Ele cura, lógico. Mas se eu pregar só que Jesus cura, que Jesus só soluciona o problema, se eu pregar aqui, se eu ficar com medo de pregar contra a prostituição, contra um monte de coisa, quando chegar lá em cima, Jesus vai dizer para mim: olha, eu te coloquei lá na frente da igreja renovada e você não pregou contra o pecado. Foi por causa disso que muita gente foi para o inferno. E você vai dar conta da vida delas. Irmãos, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Isso traz uma responsabilidade muito grande sobre os membros, sobre os ombros daquele que está na direção da igreja. Irmãos, nós temos que pregar contra o pecado. Por quê? Porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E Ele próprio disse que Ele vai levar para si uma igreja santa, imaculada e sem rugas. Ou seja, uma igreja que renunciou o pecado, uma igreja santificada. É essa igreja que vai subir no dia do arrebatamento da igreja. Então, meu querido, o pecado, ele separa o homem de Deus. Em segundo lugar, o pecado faz com que nos sintamos culpados. O pecado faz com que nos sintamos culpados. Olha o que diz Salmo 38, versículo 4. Salmo 38, versículo 4. A minha culpa me soterrou. Olha que coisa, né? A minha culpa me soterrou, como um fardo que é pesado demais para ser suportado. A outra tradução diz assim: a minha culpa me soterrou como carga pesada para as minhas forças. Então a pessoa que está em pecado, irmãos, o pecado ele pesa sobre os ombros. O pecado ele soterra a pessoa. O pecado espreme a pessoa. Irmãos, o pecado ele gera tristeza. O pecado ele gera angústia. O pecado ele gera, irmãos amados, aquele sentimento insuportável dentro do coração. É por isso que o salmista disse: a minha culpa me soterrou como um fardo. Quer dizer, o meu pecado me soterrou como um fardo. Eu me sinto soterrado como um fardo. O pecado, ele pesa demais sobre o meu ombro. Foi por isso que Jesus disse para a gente trocar o fardo, né? Que o fardo de Jesus é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque a pessoa em pecado, ela sente um peso no seu ombro. Ela sente angustiada, ela sente triste.
Às vezes ela sorri, às vezes ela brinca, às vezes ela faz um monte de coisa, mas lá no interior, lá dentro, a pessoa está se sentindo soterrada. Porque o pecado gera isso. O pecado, irmãos, ele gera tristeza no coração. O pecado, ele enforca a pessoa. Irmãos, o pecado, ele asfixia a pessoa. Irmãos, o pecado faz com que nós nos sintamos culpados diante da sociedade, diante dos homens e também diante de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva viviam livremente no jardim do Éden. No dia que eles pecaram, no dia que eles fizeram o que era desagradável diante de Deus, o que aconteceu? Eles foram se esconder. Quando Deus apareceu lá no jardim, na viração do dia, Deus disse: Adão, Adão, onde estás, Adão? Cadê o Adão? O Adão não respondia. As outras vezes ele vinha correndo para se encontrar com Deus. Agora onde estava o Adão? Aonde estava Eva? Adão, Adão, onde estás? Nada, não escutava nada, ninguém respondia. De repente alguém respondeu: Senhor, estou aqui. Nós pecamos, nós desobedecemos e nós estamos com vergonha do Senhor. Aí o desenrolar da história vocês já conhecem. Irmãos, o pecado fez com que Adão e Eva se escondessem da presença de Deus. Então é isso que o pecado gera, é isso que a desobediência gera no coração do homem. Mas vamos para o terceiro item. Irmãos, o que o pecado faz às nossas vidas? O pecado permite que Satanás nos acuse. O pecado permite que Satanás nos acuse. Que o pecado permite que nós sejamos acusados por Deus. Sejamos, pelo diabo, quer dizer. Vocês se lembram da história de Jó? Quando Satanás chegou para Deus e disse, aliás, Deus chegou para o diabo e disse: viste o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e se desvia do mal. Homem reto, temente a Deus e se desvia do mal. Foi o que Deus disse para o diabo. Irmãos, e o diabo não teve nada que acusar a Jó. Ele não teve nada de acusação contra a vida de Jó. Mas irmãos, hoje o diabo, irmãos, ele tem muita gente para acusar. Aliás, tem muita gente aqui que quando coloca a cabeça no travesseiro, o diabo fica martelando na sua cabeça, o diabo fica te acusando, tá vendo? Você é um fraco, você é um derrotado, você não conseguiu, você não resistiu à tentação que eu lancei sobre você. Eu te tentei e você caiu, tá vendo? E a pessoa, irmãos, ela começa a entrar em sufoco, a pessoa começa a entrar em tristeza, a pessoa começa a ficar desesperada. Irmãos, o diabo, quando nós pecamos, nós estamos abrindo as portas para o diabo nos acusar. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos dando legalidade para o diabo nos acusar. E a Bíblia Sagrada diz que ele nos acusa de dia e de noite. De dia e de noite ele tenta nos acusar. E ele nos acusa quando nós desobedecemos e quando nós erramos o alvo na presença dele. Olha o que diz Apocalipse 12:10. O acusador, olha aqui o nome do diabo. O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. O próprio nome dele é acusador. Irmãos, o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Então, meu querido, não permita isso não. Não permita, não abra a porta para o pecado não. Quando a tentação vier, diga não para a tentação.
Quando o pecado te rodear, diga não ao pecado. Diga assim: aqui não, pecado, aqui está um servo de Deus. Aqui não, Satanás, aqui está uma mulher de Deus. Aqui não, diabo, aqui é alguém que serve a Deus de verdade. Aqui você não tem vez, em nome de Jesus. Não dê ocasião para o diabo te acusar. Não dê ocasião para ele ficar te alfinetando de dia e de noite. Fecha todas as brechas em nome de Jesus, e eu tenho certeza que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir. Se é para Deus, pode aplaudir. O nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Bíblia Sagrada diz que o diabo, o vosso adversário, ele é o nosso adversário. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Não dê ocasião para ele, em nome de Jesus. Em último lugar, o que o pecado faz às nossas vidas? Exige a penalidade de morte. A pessoa que está no pecado, ela está condenada à morte. Enquanto ela não se arrepender, e enquanto ela não entregar a vida para Jesus, ela está condenada à morte. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. No finalzinho, bem no finalzinho. É um versículo grande, mas bem no finalzinho. Está escrito o que aí? A alma que pecar, essa a alma que pecar, essa morrerá. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, então se aquele que vive uma vida de santificação, se aquele que entregou a vida para Jesus vive uma vida de santificação, ele vive uma vida abençoada, ele então vai para a vida eterna. Mas aquele que morrer em pecado vai para a morte eterna. É bíblico, irmãos, não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, e eu não quero isso para mim, eu quero a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que o pecado faz às nossas vidas? Nos separa de Deus, faz com que nos sintamos culpados, permite que Satanás nos acuse, e em último lugar, o pecado exige a penalidade de morte. Então nessa noite, tome uma posição ao lado de Jesus.